Estamos de volta. No próximo bloco, vamos conversar com o psicólogo Dr. Isaac Oliveira. Muito bom dia para você da nossa TV Norte Amazonas, Canal 3, o SBT Manaus, onde nós estamos todos os sábados às 12h30. E muito bom tudo para você da nossa rede social, www.istoemanaus.com.br, e aí vem o Facebook, YouTube e Instagram, onde nós estamos 24 horas no ar. Hoje, você sabe, né, que o Ibate Tapaniac foi uma casa que nasceu para ser eminentemente. Antes, porém, quero lembrar que a gente tem aqui o nosso processo, nós estamos mantendo aí, doutor Isaac, vamos fazer a nossa higiene, nós estamos mantendo a nossa distância, usando o álcool gel, porque aqui no Ibate você não faz isso, você faz isso, aliás, isso tem que ser bem higienizado, tem que estar distante e respeitar esses protocolos da saúde. Então, como o Ibate nasceu para ser uma cozinha portuguesa, aliás, uma cozinha japonesa, mas vendo a necessidade das pessoas, o chefe Marcos começou a trazer coisas novas. Hoje, o melhor do sushi e tomahawk, sushi, sashimi, tomahawk você tem aqui no Ibate Tapaniac, que fica na Efigênio Salles, a estrada do V8, que o pessoal bem conhece, bem próximo da Oi. Então, estrada do V8, número 284, e o telefone 98160 3740, que você pode usar como delivery também. E pensando na sua opção gastronômica, como eu já falei, o chefe Marcos trouxe um bacalhau em postas, bacalhau no azeite, uma chapa com frutos do mar, bacalhau em lascas, bacalhau na nata. Gente, que delícia! E o Ibate fica aberto sexta, sábado e domingo para o almoço e de segunda a sábado para o jantar. Segunda a sábado para o jantar você tem o melhor do sushi, você tem aqui. E eu nunca comi um sushi mais gostoso do que aqui. Muito embora eu não admirava muito, não apreciava muito, mas hoje, às vezes eu paro para comer um sushi aqui, porque, gente, é de um sabor inigualável. Então o chefe Marcos trouxe cortes especiais de carnes, que você vai ter uma ancho 481, além do tomahawk, e também o T-bone que você tem aqui, muito bom e vale muito a pena você conhecer, quem não conhece. Tem a picanha Angus, a fraldinha 481 e ainda uma variada carta de vinhos para harmonizar a sua refeição. Então, gente, falar de Ibate Tapaniac, a gente está falando é um sinônimo de boas coisas. Hoje, com a honra e o prazer de estar mais uma vez com o Dr. Isaac Oliveira, psicólogo, que tem a sua linha direta, 991 11 6364. Doutor, muito obrigado pela gentileza de nos atender, de estar conosco hoje. E tão carente a população tem passado com essa pandemia. Dentro do seu segmento, o que a pandemia trouxe de pior? Primeiramente, bom dia Edson, bom dia aos telespectadores. É uma satisfação mais uma vez estar aqui com você, fazendo com que haja ainda mais a compreensão da população do que é o entendimento sobre as suas emoções, sobre os seus comportamentos. E nós estamos num momento totalmente atípico da história do mundo, né? Nós hoje tivemos o desprazer, vamos dizer assim, de estar vivenciando uma pandemia pelo Covid-19. Essa pandemia acabou nos trazendo várias mudanças comportamentais, desde da percepção de potencialização de alguns comportamentos já anteriores estabelecidos por indivíduos, pelo coletivo, enquanto sociedade, enquanto grupo. Se antes nós tínhamos ansiedade, essa ansiedade potencializou, porque nós fomos para uma forma de comportamento chamado confinamento. E esse confinamento potencializou vários outros comportamentos já estabelecidos por meio de grupo, família, indivíduo. Por exemplo, dá um exemplo aqui.
O sujeito em casa confinado, pelo que nós observamos hoje, na grande maioria engordaram. Chegaram a evoluir de peso. Por quê? Porque deslocaram a ansiedade para a comida. Sujeitos que tinham um traço de personalidade compulsiva. Essa compulsividade aumentou ainda mais, não só pela potencialização da ansiedade, pela potencialização do confinamento, mas também devido a essa questão pandêmica do medo, que veio, estabeleceu, potencializou. Nós já carregávamos por si só esse sentimento de medo. Então a pandemia potencializou. Por que potencializou? Porque a gente lidou ainda mais com dois fatores que o ser humano por si só naturalmente não consegue lidar na íntegra, que é o medo e a solidão. Então a solidão proporcionou ainda mais, ou potencializou ainda mais esse medo, o medo da inexistência. Sem falar no feminicídio, né, doutor? Que cresceu assustadoramente. Aí você traz outro dado que está dentro desse contexto da pandemia. A violência familiar, a violência do homem contra a mulher aumentou, né? Os casais se separaram, os filhos entraram num processo de conflito com esses pais até moral, mesmo no desenvolvimento infantil, por volta de 8, 10 anos de idade, essas crianças tendo que se readaptar a estudar remotamente e não tendo a possibilidade de socialização, isso potencializou a agressividade das próprias crianças e por si só fez uma aclamação familiar e dessa aclamação causou outros transtornos, como o próprio feminicídio. Então nós temos vários pontos a serem levantados devido à pandemia. E o que pode ser feito no relacionamento conjugal para que melhore essa situação? Agora que nós estamos tendo a oportunidade de voltar ao consultório, o que nós percebemos é que aqueles casais que antes, pós-pandemia, pré-pandemia, não tinham a percepção um do outro, de conhecer o mínimo que seja o comportamento um do outro, saber como lidar um com o outro, casais se adaptaram e se deram bem. Né? Conseguiram dialogar, conseguiram desenvolver tiveram outros estímulos, mas também nós tivemos conflitos conjugais que levaram à agressividade, levaram à separação por meio da pandemia, porque não conseguiram lidar com o comportamento, vamos colocar no popular, com o gênio um do outro, né, com a personalidade, com o caráter um do outro. Porque a mulher por si só, pela sua pulsão, pelo instinto, ela já cobra algumas necessidades, principalmente que advêm do afeto e do carinho. E o homem, por formação de personalidade, ele não estava tão capacitado a proporcionar isso para ela. Isso foi um gerador de conflito ainda maior. Porque se ela cobrava antes que ele não dava carinho, ela potencializou esse desejo. Muito mais, né? E o homem não conseguiu lidar com aquilo. E ele não podia sair quanto escape, né? E por esse motivo gerou ainda mais conflito. E os filhos ali vendo tudo isso, presenciando tudo isso, também entraram num caos de afeto e de carinho. Porque se perguntavam, por que meus pais estão entrando nesse conflito? Sendo que aparentemente o que minha mãe diz é que ela só quer afeto. Então isso também afetou o desenvolvimento dessas crianças. Nós vamos fazer um intervalo comercial e na volta nós vamos voltar falando justamente no relacionamento familiar.